Bom, pessoal, essa é a nossa quinta videoaula sobre desenvolvimento em Flutter e vamos dar continuidade ao nosso aplicativo. Na aula anterior, eu ensinei vocês compilarem em outras plataformas, tá? Como a plataforma web e a desktop, tá? Mas aqui para as videoaulas ainda vou continuar apresentando o nosso material em Android, tá bom? Vamos continuar aqui. Nessa aula a gente vai aprender a fazer a validação. Vamos executar aqui o nosso código. Desse text field aqui, ok? Basicamente, quando o usuário tentar entrar, sem nenhum texto aqui, é óbvio que a gente vai ter que fazer uma validação, tá? Para que funcione aí essa regrinha de negócio, para que ninguém possa logar ou entrar no chat sem informar o nome de usuário, né? Não faz nem sentido. Tá, vamos lá. Antes da gente começar, eu vou só dar uma organizadinha aqui nessa parte do botão. Eu vou diminuir um pouquinho esse espaço entre o entrar e esse ícone. Vou colocar 12 aqui. Vou salvar. E vou aumentar um pouco a fonte do texto aqui do botão, tá? Então vamos pegar o font size. Vamos colocar aqui um 18. Ok. Pronto. Foi pequenas alterações, mas para mim ficou bem melhor. Vamos agora aprender a validar, né? Ou seja, quando o usuário clicar em entrar, ele só pode realmente ir para a tela do chat quando for informado um nome. Na ausência dessa informação, ele tem que informar para a gente aqui que a gente não pode logar sem informar um nome. Então, vamos aqui para a documentação do Flutter, que sempre vai nos ajudar. E aqui na parte de docs, vamos aqui na parte de exemplos e tutoriais, a gente tem um codebook aqui. E aqui já tem, olha, ensinando, né, a construir um formulário com validação, tá? Então já dá um passo a passo aqui de como nós devemos construir, né? Então, primeiro a gente deve criar um widget chamado form, né? E tem que ter um controlador para esse widget, que ele chama aqui de global key. Então ele já tem uma implementação básica aqui, ó, onde a gente já pode ver no retorno aqui do build, né? Tem que retornar um widget, ele já retorna aqui um form. Dentro desse form aqui, ele já passa essa chave key aqui, basicamente é o controlador que foi declarado aqui, ó, que é um global key, tá? Então, como aqui é um formulário stateful, né? Então há um controle de estado. E dentro aqui do children, né, da coluna, nós vamos colocar o componente textFormField, tá? Onde esse mesmo vai receber um validador, né? Quer dizer, ele já tem um validador, o que a gente precisa colocar é quem controla essa validação, né? Então ele já dá aqui um exemplo bem completo, né? Inclusive colocando aqui o onPressed de um botão para que a gente chame, né, o validador aqui, ó, para fazer a validação. Tá? É bem tranquilo. Aqui a gente tem um exemplo completo, né, caso a gente tente submeter algo sem ter nada escrito. Vou escrever aqui. Ó, aqui passou, né? Caso não tenha nada escrito, vou remover aqui. Ele informa aqui que a gente precisa entrar com texto. Então, basicamente é isso que a gente precisa no nosso app. Então, a gente vai basicamente fazer o que diz aqui esse codebook, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é envolver o nosso texto, né, dentro de um formulário, nosso text field, né, no formulário, substituí-lo, tá, pelo um text form field, ok, e colocar a regra de validação aqui dentro dele, tá? Então vamos fazer essa
essa alteração lá, e vamos logo criar, tá, esse componente aqui, esse camarada, que vai fazer, né, a validação, vai manter o estado da validação. Então a gente vai para o nosso código aqui e não tem muito mistério. A gente já tem aqui o nosso formulário de login, né, é um stateful, ele há controle de estado. Então nós vamos basicamente copiar e colar. Já está tudo pronto aqui, né? Vamos colocar aqui. Vamos copiar esse camarada. Vamos colocar ele aqui. Tá? Então a gente já tem aqui o nosso form key, né? Que é o que vai fazer a gerência de estado do nosso validador. Vamos lá. Agora é adaptar o código, né? Então vamos olhar o nosso código, como ele está. Esse belíssimo código aqui. Ok, a gente tem aqui uma coluna. Vamos olhar aqui, né? Dentro dessa coluna, vamos relembrar um pouquinho. Colocamos um ícone, um texto, que é o chat, né? A gente está usando o Sized Box aqui para fazer o espaçamento, né? E a gente colocou um outro Sized Box, relembrando a última aula, a penúltima aula, né? Para fazer o controle aqui desse espaçamento, tá? E centralizar, tá, esse componente aqui conforme a gente vai mudando a orientação do celular, tá? Esse é um dos detalhes que a gente tem que sempre relembrar, porque na questão do desenvolvimento, como a gente está pensando, né, o aplicativo, o app final, ele vai ser para Android, ele tem essas peculiaridades, né? Coisas que em outra plataforma nós não vamos ter, como por exemplo, rotacionar. Tá? Essa questão aqui de rotação de tela, quando você está desenvolvendo e usando e testando o seu aplicativo em um web ou desktop, não dá para você testar muito bem essa funcionalidade, tá? A não ser que você vá reescalonando a tela para ver como se comporta, mas é muito diferente de um comportamento dentro de um dispositivo mobile, de um celular. Fora que, dependendo do sistema operacional, você tem essas teclas de controle aqui, que isso indifere do seu aplicativo. Essas chaves de controle ou botões de controle que você vai ter aqui, isso aqui é a nível de sistema operacional, então não tem como você estar testando dentro de um ambiente web esse tipo de funcionalidade ou dentro de um aplicativo desktop. Como eu falei na aula passada, é uma forma de você pelo menos conseguir acompanhar as videoaulas, tá bom? Então, vamos relembrar aqui, a gente colocou o Sized Box, dentro dele temos o nosso Text Field, temos um espaçamento aqui de 10, que é esse camarada aqui que espaça, vamos colocar ele para 12, salvar aqui para dar um espaçamento um pouquinho maior, né? E temos o nosso botão. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos envolver, tá, esse camarada aqui dentro de um formulário, dentro de um form. Como a gente pode fazer isso aí? Muito simples. Quando você seleciona aqui o componente Text Field, nós podemos fazer aqui, ó, envolver ele, tá, em alguns widgets, né? Aqui já tem aqui o Center, Container, Padding, Sized Box, não tem nenhum, o que a gente quer o form não tem, mas a gente pode envolver ele dentro de um widget. Feito isso aqui, a gente já envolveu, o que a gente vai fazer? Vai informar que esse widget é um form. Vamos dar aqui. Ok, vamos só clicar com o botão direito, mandar formatar aqui para organizar. Bom, o nosso text field já está dentro de um formulário, tá? O form vai até aqui. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo, tá? Então aqui nós temos uma coluna, é um pouco diferente a estrutura do aplicativo aqui de exemplo, mas já dá para entender, né? Então, só que aqui ele envolveu todo mundo dentro de um form, tá? A gente não necessariamente precisa envolver todo mundo dentro de um form, tá bom? O que a gente vai envolver é quem realmente a gente quer validar, tá? Que no nosso caso aqui vai ser o text field, né? E a gente vai ter que converter, porque aqui é um text form field, tá? Uma das etapas é colocar o key, que é quem controla esse formulário. Então, aqui dentro do form, a gente vai chamar aqui o key, e esse key já é esse camarada bem aqui, que é o form key, né? Então a gente já vai colocar aqui, tá? O que a gente vai ter que fazer?
esse test form field aqui, que na verdade ainda não é um test form field, a gente vai converter ele em test form field, tá? Então vamos lá, test form field. Ó, ele não apresentou nenhum erro. Vamos salvar aqui. Ok. Ainda não faz nada, é óbvio, a gente ainda não colocou as regras de validação. E vamos olhar aqui onde a gente coloca essas regras de validação. Tá? Dentro do test form field, a gente tem um camarada chamado validator. Então, vamos colocar esse camarada aqui. Tá? Vamos ver o que ele pede. Bom, ele está pedindo aqui, né, uma função, tá, onde eu passo uma string, tá, e retorna uma string. Então, a gente vai fazer aqui uma função anônima. Tá? E a gente tem que passar uma string, alguma coisa. Vamos colocar aqui valor. Enfim. Vamos olhar aqui o nosso código. Nesse caso aqui ele colocou value, né? Dá tudo no mesmo. E aí esse value, basicamente, ele vai conseguir capturar o valor digitado aqui dentro desse test field. Né? E aí ele está fazendo um simples teste aqui, um vídeo condicional, testando aqui para saber se ele tem alguma coisa. Né? Caso não tenha, então ele já retorna aqui, ó, uma mensagem de erro. Tá? Caso o value for is empty, o que quer dizer? Se não tiver nada, né? Se não tiver nada, então a gente retorna uma mensagem de erro. Caso não esteja, então essa condição não vai ser satisfeita, ele vai retornar um nulo. Caso retorne um nulo, é porque passou pelo validador. Então vamos colocar essa regra de negócio aqui. Então, se valor, que é uma string, por isso que nós temos essa propriedade aqui, ou esse método isEmpty. Tá? Bom, se não tiver nada dentro do valor, significa que o nosso usuário precisa informar um nome. Então, o que a gente vai retornar aqui? Vai retornar uma string. Tá? Vamos retornar aqui uma string. Falar. Você... Opa! Que diabo! Você deve informar um nome. Vamos melhorar esse negócio? Informe um nome. Pronto. Ok. Vamos colocar um pontinho aqui, tá? Bom, se o valor, e basicamente vai ser o texto que a gente vai escrever aqui, se caso essa string ela for, não vou dizer nula, né? Que não seria nula. Se ela não tiver nada, então quer dizer que a gente vai ter que retornar esse errozinho aqui que vai ser capturado e automaticamente esse componente, esse widget, ele consegue informar, mostrar aqui embaixo para a gente, tá? Caso tenha algo, então ele vai retornar um return, o nulo. O null, que assim passa no teste, ok? Então vamos salvar isso aqui. Ainda não está funcionando porque a gente ainda não chamamos o validador, tá? A gente tem que chamar explicitamente esse validador. Quem vai chamar basicamente esse validador é o componente aqui, o widget do botão, né? Então vamos dar uma olhada aqui. E nesse exemplo, vocês podem ver aqui quando a gente chama aqui que a gente tem um botão, né? A gente tem um onPress do botão aqui, ele chama o validador, olha aqui. Ele chama o form key current state validate. Basicamente, ele já está ligado, né, dentro do nosso componente aqui, ó, dentro do nosso form, a gente tem esse camarada que vai gerenciar o estado da validação. E aqui, quando a gente pressiona o botão, ele vai chamar esse validador e vai testar, tá bom? E ele vai testar aqui, ó, caso o validador passe, né, pelo retorne nulo aqui, que na verdade é o retorno dessa chamada aqui, dessa função.
ele passa aqui e dá o ok para a gente. Caso não, não vai fazer nada. Então vamos testar, vamos colocar essa chamada aqui dentro do nosso componente aqui, botão, onde ele está, bem aqui. Então a gente já tem um onPressed aqui. O que, que a gente vai fazer aqui? Chamar agora o nosso form key, current state, validate. Tá? Esse validate aqui vai retornar um booleano, tá? Caso passe, tá ok. Caso não passe, ele informa false. Então, se for válido, ele executa o código aqui dentro. Caso não seja, não vai executar nada, tá? Bom, no nosso caso, a gente só vai dar um print aqui, só para dizer que tá ok. Tá? Só para dizer que tá ok. Então, a gente pode até fazer melhor, fazer só um teste aqui, caso não esteja ok. Tá? Vamos colocar aqui só um não ok. Ah, mas você não quer acentuar, eu já sei. Eu acho que ele não quer acentuar por causa do aplicativo que eu uso aqui para mostrar as teclas de atalho, pessoal. Tá bom? Então vamos salvar esse código e vamos testar. Ó, não tem nada, ele já colocou o informe seu nome. Tá? Só que está um pouquinho pequeno, a gente vai ter que fazer uma modificação aqui no código para melhorar, tá? Essa parte, mas o código está funcionando. Quer dizer, olha só, se tivesse ok, né, caso a gente coloque o nome aqui, ele tem que imprimir o ok para a gente, vamos lá, e sumir com isso. Ó. Então ele imprimiu ok, naquela outra vez ele imprimiu não ok, porque não tinha passado no teste. Ah, mas vamos, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é melhorar essa aparência, tá? Do informe um nome. Vamos colocar aqui, ó. Eu vou até modificar isso de novo. Tá? Isso aqui vai ficar mais legível. Ele não quer realmente colocar o acento. Tá, a gente deixa para colocar o acento. Vocês coloquem aí no aplicativo de vocês. O meu, eu estou tendo dificuldade de colocar porque eu tenho esse camarada que apresenta aqui as minhas teclas de atalho e ele realmente ainda não está funcionando legal no meu Windows, tá? Você deve informar o nome. Coloca aqui, salvar. Só que eu só coloquei no lugar errado, né? Só isso. Dá um Ctrl Z. Vamos voltar, salvar aqui e colocar no local correto, né? Mas que burro. Ok. Salvei. Pronto. Vamos melhorar aqui essa aparência, aumentar um pouco mais essa fonte. Então, a gente tem dentro desse componente, desse form field, a gente tem aqui um decoration, que é para decorar aqui o texto. Vamos lá. O que ele nos apresenta aqui com erro? Aqui já apareceu alguma coisa. Né? Apareceu aqui o erro style, onde eu acho que a gente pode colocar aqui o nosso estilo, né, do texto que vai aparecer. Ele pede aqui um text style, que a gente vai criar. Ok, vamos colocar a vírgula logo. Tá? Dentro desse text style, a gente tem aqui o font size, que é o que a gente quer. Vamos testar aqui o 18. Ok, vou colocar a vírgula aqui. Olha, já deu uma melhorada, né? Então, para mim já está ok, está perfeito. A gente não precisa mais modificar nada. Caso vocês queiram fazer alguma outra modificação, para mim está ok. O que vai faltar agora para a gente basicamente completar, fechar o nosso aplicativo? Bom, o que vai faltar é
quando a gente realmente informar um nome aqui, então vamos colocar aqui o nome, teste, submeter, fazer essa submissão. Caso passe o nosso teste, gente, ele teria que ir para a tela de chat, né, que seria para a próxima tela, tá? E isso é um assunto que a gente vai ver na próxima aula, que é a questão de navegação entre telas, tá? Basicamente, a gente fechou essa etapa aqui do código. Como havia prometido para vocês, eu vou deixar essa parte inicial do código disponível para vocês no site, tá bom? Para que vocês baixem e já tenham a estrutura inicial do nosso aplicativo, para que vocês possam acompanhar as aulas aí e ir inserindo o código conforme eu for postando as próximas aulas, tá bom? Então, na próxima aula, a gente vai já começar a ver o componente de navegação, começar a aprender a navegar entre telas, e já vai começar a implementar as regras de negócio para que a gente faça a comunicação com o servidor, tá bom? Então, até a próxima aula, pessoal!